Gostaria de dar uma boa noite a todos os telespectadores, a quem está ouvindo. Dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo de novo, depois desses 40 primeiros dias, né, de administração do nosso querido hospital. E para, a partir de hoje, também começar a dar alguns esclarecimentos do que está sendo feito, das mudanças que estão sendo feitas e do que a gente pretende fazer daqui para frente, né. Hoje eu trouxe junto a Vanessa, né, que é a nossa diretora de controladoria, porque acabaram alterando algumas questões administrativas, mas por questões de administração mesmo, de acertos, né, entre pessoas, de pensamentos, né? O que é normal numa troca de direção. Isso, numa troca de direção, até porque a gente tem entendimentos diferentes, buscamos outras formas, né, de gerir. Então, hoje a Vanessa veio acompanhando, inclusive, para explicar essa questão financeira do nosso hospital, né? E o que a gente está fazendo para ir buscando para melhorar a nossa situação. Bom, há pouco mais de um mês atrás, a Amanda vinha aqui no nosso programa falando sobre a expectativa que se tinha para essa nova administração. Passados pouco mais de 40 dias desde o início da sua gestão frente ao hospital, o que você já conseguiu observar nisso tudo, né? Porque agora você já consegue dar uma outra cara, né, para a forma com a qual se administra o hospital. Gil, o que eu posso te dizer é que a nossa... mês passado, quando eu estive aqui, eu te falei que a nossa situação financeira, no primeiro momento, ela era, de certa forma, assustadora, como é visto, né, notório. Todas as administrações já vinham falando nisso. E hoje eu já posso te dizer com clareza que realmente é desafiadora a administração do hospital. Nós não contamos com recursos financeiros que suportem mensalmente os gastos. Ainda trabalhamos muito em déficit, né? Muito tentando regularizar as questões que ficaram do passado e que vem vindo, né? Não só da gestão passada, né? Coisas que já vêm de passivos. Então, realmente, a gente se deparou com uma situação financeira bem precária, mas eu acredito que vamos conseguir, não nesse primeiro momento, né, regularizar. Eu sempre vinha, na entrevista passada, a diferença da de hoje, a gente vinha com muita expectativa de melhora, né? Hoje a gente vem com expectativa de melhora, mas a gente também vem com aquela clareza da maior dificuldade que a gente tem, né? Não só em questão de atendimento, mas nessa questão realmente financeira para tentar regularizar, para a gente conseguir dar a volta por cima, né? E fazer o nosso hospital se gerenciar sozinho, né? Se gerir sozinho. Bom, quando nós vamos levar o hospital trazendo como exemplo uma empresa, né? Sim. Quando nós temos uma empresa ou alguma entidade que esteja em uma situação vulnerável financeira, a gente precisa dar prioridades para que o atendimento continue ocorrendo, que as pessoas continuem utilizando e usufruindo da estrutura do hospital. Então, esse é o desafio, né? Saber em qual lado se pensar primeiro na hora de gerir as contas do hospital. Como é que está a questão do pagamento de funcionários? Porque a gente sabe que a equipe precisa estar motivada também nesse aspecto, precisa haver um diálogo também da direção do hospital com os funcionários desta instituição, para que eles entendam a real situação a qual o hospital está passando. Como é que está esse diálogo com essa categoria? Inclusive, Gil, foi bom tu perguntar. Essa semana nós tivemos um diálogo com o corpo clínico, né, com os médicos, justamente para a gente passar essa nossa situação financeira, não com a finalidade de nos desculparmos pelo que está acontecendo, porque eu sempre digo, eles também estão trabalhando ali, também precisam receber, mas eles precisam saber da justificativa porque certas decisões são tomadas, né? Então, assim, o que se verificou é que eles realmente não tinham esse conhecimento e foram muito parceiros nessa reunião, tá? Quero dizer que agradecer aqui, não sei se alguns vão estar nos assistindo, mas que seja repassada para eles depois, que foi uma reunião muito produtiva, tá, nessa semana com todo o corpo clínico, né, não só com o diretor clínico da instituição, e sim com todo o corpo clínico, porque a gente está trocando o organograma do hospital, né, a gente está fazendo alinhamentos e planejamentos, né, então o que acontece? São coisas que têm que ser realizadas para a gente adequar responsabilidades e também poder ter esse acesso maior ao que está acontecendo, tanto no corpo clínico também como no corpo técnico, né? Então, essa reunião foi bem produtiva em relação a isso, para a gente repassar essa situação que muitas vezes eles estavam nos dizendo que eles não sabem o real problema financeiro, né?
Então, assim, quanto à questão de salários e de pagamentos para funcionários, né? Eu trouxe a Vanessa aqui justamente para esclarecer em relação a isso, como é que a gente vem fazendo, quais as prioridades, porque eu acho importante a gente falar também a situação que a gente está e o que a gente pretende fazer para melhorar. Então, a Vanessa veio junto hoje para explicar realmente essas prioridades, o que se tem como prioridade hoje para não se deixar o nosso hospital fechar. E é que eu te digo, às vezes não é só uma questão de dinheiro, são questões organizacionais e questões de planejamento, porque a gente não depende só de uma saúde financeira, mas a gente depende de uma administração para a gente não perder recursos ou para a gente ser incluído em recursos que a gente pode captar, né? Bom, vou conversar um pouquinho com a Vanessa. Vanessa, para quem não te conhece, os nossos telespectadores que estão te assistindo pela primeira vez, fala um pouco para a gente sobre o teu trabalho junto ao hospital. Está começando agora, já estava atuando na instituição, conta um pouco para a gente. Bom, vamos lá. Eu vim a convite, então, da presidente Amanda, né? Eu venho do ramo hospitalar, Gil, eu tenho toda uma expertise, né, hospitalar, e vim a convite da nova direção, né, para poder contribuir com essa parte financeira, não só financeira, como a parte contábil, né? Eu sou contadora também de profissão, então atuo nas duas frentes aí. Nos deparando ao longo desses 45 dias, né, com a situação financeira do hospital, a gente tentou implantar, né, algumas ações e vem tentando ao longo dos dias revisitar a situação financeira, tanto ela de fornecedores como prestadores de serviço, né, tem todo o corpo clínico que a presidente Amanda já passou. Então são contatos que a gente vem fazendo, né, com todos esses parceiros nossos, de forma a que a gente possa fazer um plano de pagamento para saldar todos eles, né? A gente sabe que isso são dívidas que vêm de outros anos, né? A gente pega uma gestão do ano de 2025 com uma dívida aí desde janeiro, né? Não só do corpo clínico, mas também de fornecedores, prestadores de serviço, né? E esse é o nosso esforço atual, né? Que a gente possa, então, organizar esse fluxo de caixa financeiro para continuar a saldar, né, o nosso corpo clínico e as pessoas que estão, né, trabalhando conosco. Bom, aí a gente perguntou sobre a questão dos salários, né? Certo. Como é que estão os salários dos servidores do hospital? Os salários, eles estão em dia, né? A gente tem ali uma ação de pagamento da folha que se dá em duas parcelas, né? A gente salda salários 50% da folha de pagamento no dia 5 do mês e os 50% restante no dia 15 mês, tá? Isso é uma ação que já vinha da gestão anterior, né? E a gente seguiu esse mesmo fluxo, né, de saldar os nossos funcionários. Bom, você citou a questão dos fornecedores, que citou também outras questões aí que também fazem com que o hospital tenha o andamento, né? Como é que está essa organização? Como a presidente Amanda explanou, né, a gente teve uma boa entrada na captação de recursos, né, para o hospital, e a nossa ação ela vem sendo de captação de recursos, né, para que a gente possa então montar um plano de pagamento, né, para esses nossos fornecedores. A gente vem mantendo na medida do possível, né, os pagamentos conforme as necessidades. Hoje, claro que o nosso foco maior é na parte de MatMed, né, que é o que move o hospital, vamos dizer assim. Bom, Amanda, com poucos dias à frente do hospital, eu entrei em contato com a Amanda para agendar uma entrevista e a Amanda, olha, eu até queria muito, mas a gente tem um compromisso em Brasília. E isso nos surpreendeu positivamente porque, mesmo com poucos dias à frente do hospital, você sabe, né, que para conseguir colher os frutos, né, de recursos, você precisa plantar. E às vezes demora um determinado tempo até que aquela questão burocrática seja superada. E por isso já você fez questão, no início da sua gestão, de viajar a Brasília em busca de recursos para o hospital. Gil, uma notícia boa, né? Porque a gente vem falando dessas dificuldades, eu sempre digo que não é só dificuldade, a gente tem que ter esperança e tem que correr atrás, né? Então, hoje a gente vem nessa questão de planejamento de captação de recursos. Esses recursos, eles levam um tempo para vir, né? Porque realmente hoje, são as datas dos cadastramentos das emendas impositivas que elas vão vir direcionadas a nós. Então, elas foram, o prazo delas para cadastramento até hoje, depois nós temos o prazo de verificação, o prazo de apresentação do plano de trabalho e o prazo da receptação desses recursos. Mas o que me deixou muito feliz, Gil, que eu estava conversando contigo antes,
que muito embora a gente tenha essas dificuldades financeiras grandes por hora, que são, eu brinco assim, a gente está literalmente com um leão por dia, né? Matando um leão por dia. A gente olha e chega assim, vamos ver o que vai acontecer hoje. Porque a gente pegou esse déficit, que nem eu te digo, e essas dívidas que não são da gestão de agora, né? E todo mundo pensa, vai pagar o mês de abril. Ok, vamos pagar o mês de abril, mas a gente tem mês de janeiro ainda para pagar, de fevereiro para pagar, de março para médicos, não para funcionários, a folha dos funcionários em si, não, mas os médicos também dependem daquilo ali. Nós entramos lá, nós estávamos com uma greve até de um tipo de serviço, conseguimos conversar, então, que nem eu te digo assim, o pessoal foi parceiro, né, para isso, para a gente retornar atendimentos. Só que é claro que não se sana essas coisas em 45 dias sem captação financeira, sem dinheiro ainda na conta, né? A gente vai, de certa forma, administrando o que se pode pagar, contando com a boa vontade tanto de fornecedores quanto de empresas parceiras, né? Mas a boa notícia é que realmente essa viagem para Brasília foi muito frutífera, né? Nós conseguimos, de certa forma, atingir uma meta estabelecida que nós tínhamos de captação de recursos. E o que eu posso antecipar agora, porque como a gente está na fase de cadastramento, é que a gente vai ter uma captação maior do que tivemos no passado. Então, e nem te digo só em relação à captação de recursos, tá? Que hoje a gente ainda não pode divulgar, né? Porque eles ainda não estão aprovados, porque a gente ainda está em fase de cadastramento, como eu falei até hoje, então a gente vai poder fazer a divulgação depois que a gente tiver o plano de trabalho encaminhado e a aprovação dele para vir para nós. Mas eu vou te dizer, Gil, que o que me deixou muito feliz, além dessa receptividade que a gente teve com senadores e deputados, e isso eu não digo para vocês, assim, eu digo assim de todos os partidos, né? Todos os partidos nos receberam muito bem. O prefeito nos acompanhou, né, em muitas reuniões. Mas nós tivemos receptividade dentre aqueles que nunca chegaram, não é prestar atenção no município, mas nunca chegaram a nos repassar verbas. Então, assim, depois dessa visita a Brasília, durante esta semana mesmo, tem vereadores aqui da cidade que entram em contato conosco, que depois vão ser divulgados, e dizem, olha, meu deputado diz que sobrou um resto e a gente quer fazer uma aquisição de equipamento para o PS no uso. Então, assim, ele não rendeu só aquela visita, o pessoal se solidarizou, né? Inclusive na questão do nosso passivo. Lembra que eu vim aqui dizer que nós tínhamos um passivo muito grande, ali de quase 70 milhões só questão de receita? Então, assim, nós tivemos entrada com um senador que está tentando solucionar essa questão para nós, que já conseguiu uma redução de uma dívida muito grande. Ainda não está dentro do que nós podemos pagar, mas está nos auxiliando para que a gente possa conseguir sanar. Porque isso também é muito importante, a questão do passivo. Hoje a gente acaba não priorizando o passivo, né? Porque temos contas a pagar mais urgentes, mas depois até para questões de negativa e regularidade do nosso hospital. Então, assim, tivemos uma entrada muito grande, é um dinheiro que ele vai entrar mais para frente, mas era importante fazer a busca porque era o momento de fazer essa busca para a gente ter esse retorno, né? Então, já gostaria de agradecer, depois vamos fazer a divulgação de todos que estão nos auxiliando, né? E dizer que realmente esse retorno foi muito favorável. Agora a gente tem esse momento de aperto, né, de sufoco, até conseguir sanar com esse valor maior que pode vir. Já temos uma reunião marcada também com o prefeito novamente, dia 27, para explanar a nossa nova gestão, né, e também a nossa situação. E o nosso governo municipal também vem nos auxiliando e vai nos auxiliar nesse período até esse nosso esgotamento financeiro maior passar, né? Bom, e aí a gente percebe o seguinte, né? Naquela primeira visita que você veio, você disse, a gente precisa dialogar. Eu lembro que você falou muito sobre isso, precisamos conversar sobre o hospital. E é isso que você tem feito, viajando a Brasília, visitando também a prefeitura, trazendo a transparência para o corpo clínico do hospital sobre a situação, porque não adianta você simplesmente dar aquele informe geral, né? Mas precisa explicar para esse corpo clínico, o setor deles, como é que está a situação, o porquê de determinados atrasos, tudo isso. O diálogo ele é importante para que as pessoas entendam e assim consigam até mesmo ser parceiras do hospital. É importante, Gil, porque quando tem uma troca de gestão, e a gente entende que é em todas as gestões, né, não é agora, sempre tem um medo muito grande, né, de uma troca, de uma mudança,
Então acaba gerando aquele furor por parte de algumas pessoas que acaba gerando um medo, né? E eu acho que foi importante esse contato, porque na verdade a gente está muito aberto para tudo e para receber todos. Eu sempre disse que eu quero receber. Então por isso que a gente está tentando colocar nessa questão organizacional uma coordenação de cada setor, para que todas as pessoas tenham acesso e consigam tirar e sanar suas dúvidas sem que se crie aquela situação de desconforto ou de medo, porque não tem por que ter, né? Tá todo mundo lá, vai continuar como está. A gente tem problemas, que nem eu falei, assim, de gestão, mas são dessa parte de cima. Então, assim, a gente quer estar aberto e quer dar essa segurança para os nossos prestadores de serviço também, né? Bom, nessa semana a gente teve uma entrevista com o secretário municipal da Saúde, o Fabiano Ribeiro, e ele trouxe uma preocupação que repercutiu muito na cidade, e eu vejo de certa forma muito positiva essa repercussão, para que as pessoas comecem a se cuidar mais, né? E ele falava sobre o quantitativo alto de casos de gripe H1N1 no município de Camaquã. E é óbvio que isso acaba respingando também num grande fluxo de atendimentos no hospital aqui da cidade de Camaquã. E ele trazia uma informação, que essa informação ela não é nova, mas ela mostra que persiste, né, a questão da superlotação no hospital Nossa Senhora Aparecida. Diga-se de passagem, não é algo que acontece somente em Camaquã, a gente tem visto principalmente na região metropolitana, e aí nos preocupa muito porque casos graves acabam sendo esses pacientes direcionados para a capital. Lá, muitas pessoas não estão conseguindo atendimento devido à superlotação. Então, é algo complicado na área da saúde. Como é que você está lidando com isso? É que nem eu te digo, tu é sempre pontual nas tuas perguntas e é bom para a gente poder esclarecer, né? Queria agradecer o secretário Fabiano. Eu vi a entrevista dele aqui e nós estivemos reunidos também ontem, justamente para tratar dessas questões, dessa rede de apoio, tá? Não só para o hospital, mas também para a população, né, de Camaquã. Então, o que acontece? Notificados, nós tivemos de farmácias, que nem eles estavam explicando, 300 casos de H1N1. A gente sabe que essa não é a quantidade total. Isso é só o que é repassado, né, pelas farmácias, fora casos que estão assintomáticos ou outros casos que não foram notificados, né? Então, assim, nem falo só da H1N1, a gente sabe que está se aproximando o inverno e as doenças respiratórias, elas acabam aumentando, né, por si. A questão de superlotação, nosso hospital está superlotado, porque que gera, de certa forma, maior indignação do que uma superlotação de hospital de Porto Alegre, porque em Porto Alegre, tu tem vários hospitais que prestam atendimento. Então, se tu tem a decretação de superlotação de um, tu vai acabar te direcionando para outro. E o que causa esse susto muito grande é que aqui tu não tem, literalmente, para onde correr. E eu acho importante destacar para as pessoas que, além daqueles 19 municípios que nós temos, né, atendimento, fora com a questão de especialidade que vão para 30, essa semana nós recebemos uma notificação do Estado que nós estamos agora sendo referência para Barra do Ribeiro e Eldorado. Eldorado é uma cidade que tem quase o mesmo número de habitantes que Camaquã. Então, vocês imaginam o que é para o nosso hospital de Camaquã receber todos os 19 municípios e mais 2 municípios, incluindo um que tem quase o mesmo número de habitantes que o nosso município. Então, assim, é uma questão de calamidade, sim. Eu peço, que nem eu digo de novo, Gil, não é nenhuma desculpa para a população, né? É apresentar uma justificativa do por que muitas vezes o pessoal chega lá e acha que está parado o atendimento, ou que está demorando. Não, é porque realmente não se tem condições de fazer. E por que a gente falou com o secretário Fabiano, ele foi muito receptivo? Por causa dessa questão de retaguarda. O que é importante a gente salientar aqui? Nós temos o apoio da UPA, nós temos o apoio inclusive das UBS, que vão ser abertas agora até um horário maior para atendimento. Então, assim, o que a gente sempre pede? Fichas azuis verdes, que são aquelas de baixa complexidade, se dirijam à UPA. Porque o hospital, como ele atende as questões de maior complexidade, nós temos pessoas ali na sala vermelha que estão entubados, né? Nós temos pessoas aguardando vaga de UTI. Essas vagas, elas são todas gerenciadas por um sistema, né? Então, acho que é importante a gente falar também que a gente tem o gerente, a gente tem o GERCON, um é de consulta, o outro é para conseguir vagas. Então, muita gente, às vezes, chega para nós assim, fulano precisa ir para Porto Alegre, mas não estão mandando ou não está conseguindo. Não. São vagas gerenciadas, né? Isso quem nos manda é o Estado e a gente manda. Assim como Camaquã também entra nessa vaga quando temos vaga de UTI.
mas acaba que a gente tem uma superlotação de fichas, às vezes, azuis e verdes, que podem ser atendidas pela questão de retaguarda da UPA, em detrimento daquelas que a gente tem uma maior gravidade e complexidade, né? São as pessoas que precisam de um atendimento maior, ou que precisam de uma baixa hospitalar, ou que precisam de outro encaminhamento, né? Então, é isso que o secretário, de certa forma, quis dizer, né? Que a gente está trabalhando nessa forma de desafogar e conseguir atender toda a população da melhor forma possível. Claro que seria ótimo que, num futuro, e eu espero que sim, a gente tenha, né, a quantidade necessária de atendimentos e a qualidade também, né? Porque hoje a gente não tem essa possibilidade da maneira que nos encontramos, né? É importante também salientar que a gente deu um prazo agora para a empresa terminar nosso novo pronto-socorro, que é naquela parte lateral ali, onde as obras estão sendo construídas, né? Que daí ali a gente já consegue realocar e dar uma melhor condição para o pessoal que precisa desse atendimento. Já tem uma previsão de prazo de conclusão da obra? Vou te dizer, Gil, nós demos um prazo para a empresa, tá? Que a gente precisa pronto, né? Então, nós tínhamos dado um prazo de 60 dias ali quando entramos, porque esse contrato ele já tem um prazo pré-estabelecido, né? Tivemos algumas intercorrências em relação à questão climática, né? Ano passado a gente teve aquela questão de chuva, então agora nós entramos num acordo com a empresa para a gente tentar fazer o mais rápido possível para conseguir realocar. E é uma pergunta pertinente, né, a questão do prazo, porque depois que esses leitos estiverem prontos na sua fase de construção, tem mais um período para que haja uma habilitação por parte do Ministério da Saúde, se não me engano, né? Isso, mas aí essa parte, né, Gil, a gente tendo essa questão da obra finalizada, né, a gente bota a mão na massa e vai correr atrás do que se precisa, né. Importante que daí nós conseguimos arrumar essa nova parte do PS que a gente tem e começar as instalações depois do bloco B, né, que tem mais uma obra na lateral. Nosso primeiro momento agora é uma questão de maior urgência, essa questão do próprio pronto-socorro, né. Importante salientar também que agora nas questões respiratórias a gente vai promover o fechamento ali na frente, né, da parte da onde ficam aguardando a triagem e o atendimento, justamente por causa da questão do inverno se aproximando, né? Então ali a gente tem uma parte aberta, a gente vai procurar fechar para melhorar, né, essa questão no aguardo do atendimento, né? Bela iniciativa. E aí agora fica a dúvida, né? Mais 2 municípios, sendo que Eldorado do Sul com um grande número de pessoas, mais 2 municípios onde o Hospital de Camaquã acaba se tornando referência. Aí restam 2 dúvidas. Primeiro, o governo do estado lança esse desafio para o Hospital de Camaquã. Quais são as soluções que o governo do estado apresentou? Simplesmente, agora vocês vão ter que atender, ou o governo do estado, não, vamos ser parceiros, vamos de alguma maneira tentar agilizar alguma coisa nesse sentido? E como o hospital recebeu essa informação? Porque agora o corpo clínico também precisa receber essa questão de que teremos com certeza, né, um aumento significativo de atendimentos. Olha, Gil, nós recebemos com muito medo, né? Porque nós já temos essa questão de superlotação só com a nossa rede aqui, né? Receber mais 2 municípios grandes, né? Barra do Ribeiro nem tanto, mas que eu me refiro mais a Eldorado. Então, assim, realmente é uma situação, mais uma situação desafiadora, né? Fora que com tudo isso, que nem eu te digo, uma troca de gestão gera esse furor, ou se tu não presta um atendimento que pode ser prestado em outro município, acaba gerando, né, um desconforto, né? Muitas vezes, que nem eu te digo, uma situação de baixa complexidade vem do município que teria como atender em sua própria UPA, né? E acaba mandando para cá, e se tu vê que não é de alta complexidade, se tu não receber, tu pode sofrer uma denúncia, né? Então, o que eu te digo? Não temos ainda um aporte financeiro do governo do estado, temos sim uma perspectiva de uma audiência com o governo do estado, que é o que estamos pleiteando, e eu peço aqui de novo para os municípios se solidarizarem, porque nós queremos fazer o bom atendimento para todos, entendemos que o nosso hospital é o único da região que abrange ainda Pelotas e Porto Alegre. Então, assim, eu não posso correr o risco de ter que fechar serviço. Eu sempre falo assim, eu fechando o serviço, eu não vou trazer uma obrigatoriedade do Estado a me pagar, pelo contrário. O Estado não vai ser forçado a me fazer um repasse se eu fechar um serviço, mas aquela pessoa que precisa do serviço vai ficar sem.
Então, assim, se eu fechar alguma especialidade, algum local ali, eu não vou estar gerando uma obrigatoriedade, eu vou estar gerando uma perda para o munícipe que vai ficar sem um atendimento. Então, é isso que me dói, tu entendeu? Eu ter que fechar um atendimento por não ter condições de bancar ele, e a mãe que está precisando fazer um parto, e a mãe que está desesperada com o filho com problema respiratório, ou que está com o pai doente, ou tu mesmo que está passando por uma situação, não ter um atendimento porque não tem como bancar. Então, assim, é muito triste a situação que a gente vive vivendo, e eu gostaria que os municípios ao redor se solidarizassem com a nossa situação. É que nem eu digo, se fosse R$1 de cada pessoa, o município tivesse uma forma de contrapartida, isso que a gente nem diz só de doação, tá? Nem só de repasse, a gente já se ofereceu até para contrapartida de prestação de serviços, exames ambulatoriais, clínicos, né? Então, assim, exames de imagem. Então, assim, se cada município contribuísse de acordo com a sua população, que é utilizada aqui, já nos ajudaria na melhor prestação de serviço e de não correr o risco de fechar um serviço. Porque meu maior medo, Gil, é que realmente o hospital não tenha, e não vai acontecer, tá? Não tivesse como continuar. Então, é por isso que eu peço a ajuda de todos, para que a gente possa continuar e não tenha que parar nenhum serviço para a população que está precisando, porque quem vai ser afetado, principalmente, não é a classe mais alta que às vezes pode procurar em outro lugar ou pode ir ou tem tempo. E nem te digo só isso, né? Até numa situação de emergência não existe pobre, não existe rico, não existe nada, tu precisa do atendimento, né? Então, assim, mas a gente sabe que a população é a maior afetada com uma paralisação, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente precisa da ajuda de todo mundo, né? Com esse agregamento de mais cidades, claro que nos preocupa. Me preocupa a relação que nós temos com médicos, o que nós precisamos pagar para os médicos, quem nós vamos conseguir que nos preste serviço se a gente já tem alguns meses em atraso com eles, né? Por isso que eu te digo a importância dessa conversa com eles e de eles estarem também sendo parceiros nessa caminhada, né? Porque eles também precisam receber, né? Eles também estão ali dedicando, né? Dia e noite para fazer isso. Então, assim, Gil, a gente vai continuar lutando. Peço para que a população continue tendo, não paciência, mas entendendo e vendo o outro lado. Quem puder buscar a UPA, quem puder buscar as UBS para atendimento, nos casos de baixa complexidade, já seria, né, uma ajuda para que a gente pudesse tratar essa maior complexidade dentro do hospital, que são pessoas que precisam de um atendimento mais urgente e emergente, né? Bom, Amanda, nosso espaço aqui vai se esgotando. Eu queria agradecer aí a tua participação. A gente tinha outros temas que a gente queria tratar sobre o hospital, mas já está feito o convite para retornar aí muito em breve. Pode trazer o Kevin junto, pode trazer outros profissionais. Quero trazer a Pauline, que é a nossa nova superintendente, que é a que está fazendo essa questão organizacional, que ela é uma enfermeira, né, que já vem com uma bagagem de outros hospitais, que eu já tinha te dito que a gente gostaria de trazer, e está vindo com esse olhar, né, técnico do que a gente precisa solucionar ali dentro. Coisa boa. Então, o espaço da Sul TV sempre aberto para receber o hospital. Obrigada, Gil. Muito obrigada. Bom, obrigado, Vanessa, pela tua participação. A gente pôde te conhecer um pouco mais, né? E a Sul TV também, da mesma forma, disponível para a gente divulgar também as demais ações do hospital. Obrigada, agradeço.